Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada A Interpretação dos Muitos Mundos. É uma história sobre a equação de Schrödinger, o colapso da função de onda, privilégio metafísico, determinismo e aleatoriedade. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou te contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história, a mesma história, 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. O formato, com introdução e respirações, e a história contada 2 vezes, é assim para facilitar o adormecer. Eu sei que tem gente que acha que eu falo demais antes da história. E eu também já vasculhei recursos que não funcionavam ou demoravam em fases de sono difícil. E me identifico. Mas eu acho que colocar créditos, anúncios e informes no meio ou no fim interromperia o ritmo. Iria tirar você daquele local mental otimizado para o adormecer. Por isso eu tento falar essas coisas, esses comentários, antes da história. Eu imagino que seriam momentos ideais para se arrumar para dormir, trocar de roupa, afofar seus travesseiros. Essas pequenas partes da rotina que enriquecem o dia a dia. Dê uma olhada na campanha no site do Apoia-se ou na assinatura pelo Apple Podcasts. Ou deixe um comentário. Eu adoro ler os comentários e eles super ajudam as métricas do programa. Então se inscreva no podcast e espere por episódios novos no início da semana. Eu tive um pequeno problema com o meu microfone favorito, mas eu espero que já não seja perceptível depois da mágica da edição. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá.
Apague a luz, coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar um minutinho para fazer respirações lentas e profundas. Não precisamos de pressa agora. Podemos dedicar atenção à ação simples de respirar. Expire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca, assoprando-o sem força, mas com insistência, trocando o ar dos nossos pulmões. Puxe o ar pelo nariz, segure um pouco e solte o ar pela boca. Relaxe os músculos da sua face, seu pescoço, seus ombros. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. E solte seu peso na cama. Relaxe suas pernas, seus pés. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. E continue respirando lentamente, num ritmo que for confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. A interpretação dos muitos mundos. A equação de Schrödinger realmente é uma beleza. Um bibelô matemático. Uma ferramenta para entender a dinâmica quântica. É um artefato teórico útil e intrigante, que não se sabe muito bem como interpretar. A genialidade é perceptível, mesmo para leigos e leigas como eu. Mas nem os especialistas concordam sobre onde está o pulo do gato, por assim dizer. Continuando o tema dos últimos episódios, observemos uma proposta para a mecânica quântica, distante da interpretação de Copenhagen, longe do colapso de onda provocado pela medição, pela observação, pelo observador. A
matemática da equação de Schrödinger descreve probabilidades de localização, a já conhecida função de onda, apontando-os muitas posições previsíveis de estados quânticos, mas indeterminada antes do contato com algum observador, algum contato entre sistemas quânticos, microscópicos e sistemas macroscópicos, como gatos e estrelas. Na década de 1950, um aluno da faculdade de Princeton, chamado Hugh Everett, estava fazendo seu doutorado. Estudou a mecânica quântica de sua época. Quase um quarto de século depois da popularização do conceito de colapso de onda, a tal interpretação de Copenhague. Ainda existia dúvidas sobre como compatibilizar a matemática da equação de Schrödinger com as observações definidas e determinantes de elétrons e fótons de luz. A dúvida está nas beiradas divergentes do conhecimento sobre a matemática que prevê uma gama de respostas, uma função de onda ampla de probabilidades de localização, entrando em choque com localizações absolutas, modos absolutos de ser e estar. A realidade bruta, como costuma ser, não ocorre de modo a satisfazer a obtenção da função de onda. Não quando medimos, quando interferimos, quando tocamos o reino quântico, ou ele nos toca. A tese de Everett, um tanto ambiciosa, ele argumentou que a aplicação correta da equação de Schrödinger não prevê o colapso da função de onda e que todos os resultados da equação são matematicamente válidos. Bem, válidos talvez seja um exagero. Quero dizer, talvez um pouco ao contrário. É um pouco engraçado. Everett primeiro cursou engenharia química. Depois, começou um mestrado estudando matemática. Se concentrou em teoria de jogos.
Outra área curiosa, interessante. Assunto para outra história. Diziam que ele tinha uma inteligência ampla, caminhando entre áreas de estudo díspares, confortavelmente, frequentando teorias avançadas e livros de introdução, com curiosidade e questionamentos. A proposta dele foi chamada de a interpretação dos muitos mundos. Ficou famosa depois que ele já tinha abandonado a área. Um artefato abandonado por seu criador. A interpretação dos muitos mundos remove a aleatoriedade da previsão de probabilidades na física quântica, como se todas as probabilidades de todos os eventos quânticos fossem realizadas, observadas ou não. O colapso aparente da função de onda, a localização única perante a previsão matemática multilocalizada, não seria em si uma alteração causada a posteriori pelo observador. O observador tem acesso apenas a uma das probabilidades que se realiza. A imprevisibilidade consistiria em o observador não saber em que mundo está. No entanto, o observador só tem acesso ao resultado do seu mundo. Para Everett, não existiria motivo para rejeitar a realidade das múltiplas localizações previstas e descritas na função de onda. Aparentemente, o colapso observado seria apenas o limite da nossa ínfima realidade, entre infinitas tantas outras. Não existiria motivo para afirmar a irrealidade daquilo que a matemática indicou, independente do mundo atual realizado. O maior problema, se eu me atrevo a tentar hierarquizar esse tipo de coisa, é que todas as outras opções não realizadas no colapso de onda acessível a nós, meros humanos, nossos pequenos experimentos de laboratório, seriam realizadas simultaneamente, de modo inacessível. Quase que um determinismo da aleatoriedade.
Nossa realidade não precisaria de nenhuma prioridade metafísica. Nada que garanta sua realidade especial. A observação não colapsaria nada. Apenas indicaria em qual lugar da função de onda o nosso mundo se identifica. Um esvaziamento do determinismo beirando o niilismo. O consenso parece ser que a interpretação dos muitos mundos é desnecessária. Uma solução que excede o escopo do problema inicial. Um ovo Fabergé, lindo e inerte. Um exercício especulativo para fazer cócegas no seu cérebro. A forma da teoria é engraçada, resolvendo um problema real de uma forma um tanto exagerada. Não com um postulado simples e verificável, mas com um postulado radical de existência maximal. Todas as opções, todas as vezes, sempre. A interpretação dos muitos mundos supõe que tudo que pode acontecer acontece em ramos divergentes da realidade. Muitos mundos supostamente reais, mas para sempre inobserváveis, sem tocar uns nos outros, causalmente inertes, curiosamente ineficazes. A interpretação dos muitos mundos. Sabe? A equação de Schrödinger realmente é uma beleza. Um bibelô matemático. Uma ferramenta para entender a dinâmica quântica. Um artefato teórico, útil e intrigante, que não se sabe muito bem como interpretar. A genialidade é perceptível, mesmo para leigos e leigas como eu, mas nem os especialistas concordam sobre onde está o pulo do gato, por assim dizer. Continuando no tema dos últimos episódios, observemos uma proposta para a mecânica quântica, distante da interpretação de Copenhagen, longe do colapso de onda provocado pela medição, pela observação, pelo observador. A matemática da equação de Schrödinger descreve probabilidades de localização.
a já conhecida função de onda, apontando as muitas posições previsíveis de estados quânticos, mas indeterminada, antes do contato com algum observador, algum contato entre sistemas quânticos, microscópicos e sistemas macroscópicos, como gatos e estrelas. Na década de 1950, um aluno da faculdade de Princeton, chamado Hugh Everett, estava fazendo seu doutorado. Ele estudou a mecânica quântica de sua época. Quase um quarto de século depois da popularização do conceito de colapso de onda. A tal interpretação de Copenhagen ainda existia dúvidas sobre como compatibilizar a matemática da equação de Schrödinger com as observações definidas e indeterminantes de elétrons e fótons de luz. A dúvida está nas beiradas divergentes do conhecimento sobre a matemática que prevê uma gama de respostas, uma função de onda ampla de probabilidades de localização, entrando em choque com localizações absolutas, modos absolutos de ser e estar. A realidade, bruta como costuma ser, não ocorre de modo a satisfazer a obtenção da função de onda. Não quando medimos, quando interferimos, quando tocamos o reino quântico, ou ele nos toca. Na tese de Everett, um tanto ambiciosa, ele argumentou que a aplicação correta da equação de Schrödinger não prevê o colapso da função de onda e que todos os resultados da equação são matematicamente válidos. Bem, válidos talvez seja um exagero. Quero dizer, talvez um pouco ao contrário. É um pouco engraçado. Primeiro, o Everett cursou engenharia química. Depois, começou o mestrado estudando matemática. Se concentrou em teoria de jogos. Outra área curiosa, interessante. Assunto para outra história. Diziam que ele tinha uma inteligência ampla,
caminhando entre áreas de estudo divergentes, confortavelmente, frequentando teorias avançadas e livros de introdução, com curiosidade e questionamentos. A proposta dele foi chamada de A Interpretação dos Muitos Mundos. Ficou famosa anos depois que ele já tinha abandonado a área. Um artefato abandonado por seu criador. A interpretação dos muitos mundos remove a aleatoriedade da previsão de probabilidades na física quântica. Todas as probabilidades de todos os eventos quânticos seriam realizadas, observadas ou não. O colapso aparente da função de onda, a localização única perante a previsão matemática multilocalizada, não seria em si uma alteração causada a posteriori pelo observador. O observador tem acesso apenas a uma das probabilidades que se realiza. A imprevisibilidade consistiria em o observador não saber em que mundo está. E, no entanto, o observador só tem acesso ao resultado do seu próprio mundo. Para Everett, não existiria motivo suficiente para rejeitar a realidade das múltiplas localizações previstas e descritas na função de onda. Aparentemente, o colapso observado seria apenas o limite da nossa ínfima realidade, entre infinitas tantas outras. Não existiria motivo para afirmar a irrealidade daquilo que a matemática indicou, independente do mundo atual realizado. O maior problema, se eu me atrevo a tentar hierarquizar esse tipo de coisa, é que todas as outras opções não realizadas no colapso de onda acessível a nós, meros humanos com nossos pequenos experimentos de laboratório, seriam realizadas simultaneamente, de modo inacessível, quase que um determinismo da aleatoriedade. Nossa realidade
não precisaria de nenhuma prioridade metafísica. Nada que garanta sua realidade especial. A observação não colapsaria nada, apenas indicaria em qual lugar da função de onda o nosso mundo se identifica. Um esvaziamento do determinismo, beirando o niilismo. Mas o consenso parece ser que a interpretação dos muitos mundos é desnecessária. Uma solução que excede o escopo do problema inicial. Um ovo Fabergé, lindo e inerte. Um exercício especulativo para fazer cócegas no seu cérebro. A forma da teoria é engraçada, resolvendo um problema real de uma forma um tanto exagerada. Não com um postulado simples e verificável, mas com um postulado radical de existência maximal. Todas as opções, todas as vezes, sempre. A interpretação dos muitos mundos supõe que tudo o que pode acontecer, acontece em ramos divergentes da realidade. Muitos mundos, supostamente reais, mas para sempre inobserváveis, sem tocar uns nos outros, causalmente inertes, curiosamente ineficazes. Durma bem.